Olá, queridos alunos da Escola Francisco de Assis. Eu me chamo Onesi Marques de Andrade, minha esposa Renata Machado Barbosa. Fomos convidados para fazer parte, integrar esse projeto fantástico da escola, a qual agradecemos a coordenação, a todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto, sempre com a intenção de manter o alto nível que nossa escola se propõe, de levar ao conhecimento, pois sabemos que o conhecimento é que nos leva a Deus. Nós estamos muito felizes de participar desse projeto. É um projeto que acreditamos não ser nosso, mas sim com a intuição da espiritualidade amiga, que atenta às nossas necessidades nesse momento, nos auxiliar a criar essa nova forma de se apresentar. Diria a todos que estamos muito felizes de participar, né, e congratulamos a todos vocês que chegaram até o tomo único, a fase final deste curso, né, onde vocês verão, né, a parte religiosa. Viram a primeira parte no tomo 1, a ciência, viram no tomo 2 a filosofia, e agora veremos, propriamente dito, a parte da religião, a fim de que possamos tirar todos os nossos equívocos, a fim de que possamos levantar o véu que nos encobre nossos olhos e compreender que não existe nada de extraordinário no mundo espiritual. Tudo é muito ordinário. O que é extraordinário é a nossa incapacidade de compreender os fenômenos que nos são apresentados. Então, essa parte do curso tem a ver exatamente com esse conhecimento que nos será dado. Hoje nós vamos iniciar, né, a primeira parte desse tomo, né, é o fenômeno da morte, tomo único, módulo 1, roteiro 1, a qual eu convido e solicito aos alunos que leiam a apostila, né, busquem outros elementos de complementação para que possam entender o conteúdo dessa aula. Então nós vamos começar falando sobre a individualidade do espírito após a desencarnação. Será que, quando desencarnamos, nós nos dissolvemos no todo, como algumas doutrinas assim afirmam? Então, existem interpretações filosóficas e religiosas que defendem a hipótese de que, após a desencarnação, o espírito perde a sua individualidade e se incorpora ao todo universal. Por uns, chamado de Deus, por outros, alma universal. O Espiritismo assim se pronuncia a respeito desse assunto. Então, vamos ver como é que a doutrina nos diz, né, o que acontece com os nossos espíritos após a desencarnação. Então ele nos faz um questionamento. Um conjunto de espíritos não formam um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal, estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entende o conjunto de seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Então, como se dá a separação da alma do corpo na desencarnação? É uma questão bastante complexa, né? Que se cria bastante dúvidas, né? Há bastante interrogações acerca de o que ocorre. E a doutrina vem nos orientar a respeito do momento do desencarne. Então é importante considerar que, sendo a morte um fenômeno biológico natural, ocorre falência geral do sistema. A alma se liberta do corpo. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre a vicissitude da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital que animava os órgãos do corpo, não mais encontrando elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. Então, a matéria se extingue, mas o espírito não. O espírito é eterno. O espírito continua. Por isso nos é ensinado e afirmado: a vida continua. Por que a vida continua? Porque a vida não é só feita do corpo material. Ela também tem essência que anima esse corpo material. E uma vez dissolvido o corpo material, a vida continua. O espírito continua.
Então, o fenômeno da desencarnação é o oposto ao da encarnação. Assim, quando o espírito tem de encarnar no corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula. Esse assunto foi tratado no tomo 1, onde se mostrou o planejamento reencarnatório. Voltem às apostilas do tomo 1 e encontrarão essa informação de como ocorre o nascimento, como ocorre o momento da ligação do espírito à matéria. Por um efeito contrário à união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germe, cessa desde que esse princípio deixa de atuar, em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, da união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Então é um processo contrário. Se no 1, vamos tentar imaginar, se um é um processo, a gente costuma brincar, um processo de mola, processo sanfona, né? O perispírito vai se amoldar à matéria, agora não. Agora, quando ele começa a se desligar da matéria, é um processo de expansão, ou seja, da liberdade, do abandonado cárcere, do abandonado prisão. Por isso que o espírito deveria, e aí nós vamos ver mais à frente a dificuldade de cada um, o espírito deveria, nesse momento, estar feliz, porque ele está ganhando liberdade. E note-se que não é um processo instantâneo. Tanto a reencarnação quanto a desencarnação são processos que demandam esforço da espiritualidade e um trabalho para poder se efetuar. Desprendimento do perispírito. No instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. E outros, daqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas, até meses ou anos. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Então nós vemos falando, desde o tomo 1, falando na questão da moral, da ética que nos leva ao caminho do bem, que nos faz efetivamente realizar a transformação. Então o homem que não adquire a ética, o homem que não melhora a sua conduta moral, tem dificuldade no desprendimento na hora de sua partida. Vamos tratar agora individualmente de cada um dos tipos de desencarne que acontece. Então nós temos primeiro a morte natural. A desencarnação é um fenômeno que libera o espírito do seu corpo físico, devolvendo a sua verdadeira condição. É um mecanismo natural de transferência para outra realidade da vida. Então vocês observam, pela definição que nos é dada, que a morte nada mais é do que uma mudança de estado. Ora material, ora espiritual. Então, qual é a preocupação? Eu só vou mudar de estado, sendo que neste estado, nesta fase, é a minha liberação, é a minha libertação, é voltar para a casa do Pai. Em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Então o espírito está se preparando para esse desenlace. Ele já não está mais sendo aprisionado, ele já compreende, as suas células já estão se deteriorando, você já está percebendo que o fim se aproxima, o seu fluido vital está te enfraquecendo. Então, nesse estado, o espírito ele tem uma melhor compreensão que está chegando o momento. E é muito comum pessoas em idade avançada já comentarem com seus familiares
que receberam visita de um ente ou outro que já partiu antes deles. Então, já está mostrando aí que o mundo espiritual ele já está preparando esse espírito para essa partida. Então, para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica. O que nós estamos falando aqui? Daqueles seres que compreenderam esse fenômeno, que viveram dentro de uma retidão moral, que estiveram sempre praticando bem, foram seres caridosos, foram seres justos, foram seres amorosos, viveram para o outro. E quando esse ser vive nessa condição, vive na condição de compreender o que está aqui fazendo, que não está aqui somente a brincar ou a viver, a curtir a vida, ele compreende a missão para a qual ele foi lançado no orbe terrestre. Esse ser tem perfeita harmonia na hora da desencarnação. Um exemplo disso quem é? É Chico. Chico nos traz esse exemplo. Chico, no momento do seu desencarne, não se tem notícia que tenha sofrido. Morreu, como se diz, como um passarinho. Ou seja, ele tinha compreensão da missão que tinha que cumprir, entendeu que cumpriu a missão e partiu em paz. Agora, no homem materializado e sensual, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opera gradualmente, também demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes e outros se agarram ao corpo na qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Ou seja, ele é tão aprisionado à matéria, ele deseja tanto ficar, ele não compreende que é o momento de libertar-se, de voltar à casa do Pai, e ele luta, ele deseja manter as ilusões da matéria, ele deseja manter todo aquele egoísmo com que ele vivenciou na vida, ele deseja manter, e aí ele sofre o seu desencarne. E quando a gente fala em homem materializado, a gente não está falando só de pessoas que são apegadas a dinheiro, a coisas, a bens. Não é só isso. Existem muitas pessoas que também são apegadas à própria família, ao seu próprio corpo. E isso mostra o quê? Que materializado é aquele que está apegado à matéria. Porque aquele que tem consciência de que nós estamos aqui só de passagem, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, ele mesmo que tenha afetividade com as pessoas que o cercam, ele não vai estar preso a pessoas, ele vai compreender essas lições, e que aqui é só um momento de passagem. Uma outra forma de desencarne é a morte súbita. Multidões regressam à espiritualidade diariamente, envolvidas em circunstâncias trágicas, incêndio, desmoronamento, terremoto, afogamentos, acidentes aéreos, né? Por que isso acontece? Não? É preciso sempre ter em mente, né, tentar compreender as razões que isso tudo acontece. Vivemos um momento em que nos leva a refletir, né, o porquê desse desencarne, o que está acontecendo com a Terra. Você já se perguntou o que está acontecendo com a Terra? Sem o lado poético, o lado sofrido, mas uma visão científica, uma visão apoiada dentro da razão, dentro dos ensinos que Kardec nos apresenta, que o mundo espiritual nos apresenta. A Terra está passando por um processo de transformação, um processo necessário, um processo de enxugamento, um processo de reflexão. Todos nós estamos sendo lançados em nossas casas, aprisionados em nossas casas. Para quê? Para que dê asa aos nossos pensamentos e possamos compreender o que fizemos de errado. Quais são os nossos equívocos? Está na hora de acertar. E este é o momento do acerto. Não há nenhuma punição. Há sim correção de rumo. Há sim infringência das leis do Criador que viemos praticando há muito tempo. E não falta de advertência do mundo espiritual nos avisando, nos dizendo: está na hora de corrigir, está na hora de abandonar seu egoísmo, está na hora de olhar o outro, né, com olhos mais amorosos, mais fraternos. E nós não queremos ouvir. E Jesus nos advertiu. Existe uma passagem que Jesus nos coloca a necessidade da guerra, a necessidade da destruição. Alguns ficam até espantados, mas Jesus falou isso? Sim, Jesus falou.
Jesus disse quanto à necessidade da guerra, quanto à necessidade da destruição. E nos recomenda nesse momento o quê? A oração. Levarmos o nosso pensamento ao Criador e orarmos. Mas ela é necessária neste momento. Um momento em que nós devemos refletir e que aprender a valorizar coisas que no nosso dia a dia a gente acaba passando despercebido. O mundo nos suga tanto, o mundo nos consome com tantas cobranças e a gente acaba deixando de dar valor a pequenas coisas. Hoje o ser humano está confinado dentro de suas casas, com suas famílias, aprendendo a valorizar aqueles que estão perto, aprendendo a conviver melhor com seus pares. Então, e também pensando, né, o que nós estamos fazendo aqui? Então, morte violenta. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial há começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica em plena exuberância de força, subitamente aniquilada. Nessas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido, e sente, e pensa, e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Então, nós costumamos até, de uma forma de brincadeira, falar, né? É a verdadeira morte sem desencarne, né? Ele morreu, mas não desencarnou. Como assim, instrutor? Ele morre fisicamente, mas o espírito dele continua acreditando estar vivo. Continua a fazer as mesmas coisas, continua a visitar os locais de trabalho, continua a visitar a família, né? Um exemplo clássico que nós temos, Hollywood nos mostrando isso, né? É o Sexto Sentido. Lembra do filme Sexto Sentido? Ali você tem o desencarne pela morte violenta. Ele não percebeu que havia morrido e continuou trabalhando normalmente. Então o indivíduo, quando pego desta forma, violentamente, ele é ceifado a sua vida, né? Ele tem muita dificuldade de compreender. E só com algum tempo ele irá, de acordo com a sua evolução, perceber este momento. Nós temos relatos, a doutrina nos relata, né, através da Revista Espírita, né, lá na época de Kardec, vocês verão isso mais à frente, né, onde soldados em campo de batalha acreditam continuar em luta até os dias de hoje. Há relatos de indivíduos, né, que não tiveram essa consciência, não compreenderam esse momento e continuam a guerrear ou continuam a estar preso a um naufrágio. Enfim, ele não tem consciência. Por quê? Ele não acredita que aquele momento chegou. Como eu morri? Eu estou vital, eu sinto a minha vitalidade toda. Não. O que aconteceu, o corpo físico dele morreu, mas a consciência dele continua ligada à materialidade. Uma outra forma de ocorrer a desencarnação são as encarnações coletivas. E aí nós temos que parar e pensar. Muitas das vezes nós julgamos o Criador injusto quando isso acontece. Mas pouca visão nossa de compreender as razões por que isso acontece. A gente costuma até comentar que eu comparo o Criador com um grande artesão. Então, quando ele está construindo a sua obra, e nós somos convidados a olhar essa obra de baixo para cima, nós não entendemos essas costuras. As linhas são muito complicadas, as linhas não se cruzam, é um emaranhado de linhas. Quando ganhamos a evolução, quando adquirimos a condição de evolutiva para nos tornarmos seres angelicais, nós somos convidados a ver a obra do Criador. E aí nós entendemos o porquê aquelas linhas embaixo tão desencontrada, tão desagregada, né? Para nós não tinha sentido, passa a ter sentido, passamos a compreender. E aí nos rendemos ao Criador e entendemos que o Criador sabe o que está fazendo, sabe muito bem como ligar cada linha dessa que ele está a costurar. Então, o desencarne coletivo é uma dessas poucas percepções que nós temos. Para melhor entendermos a questão das expiações coletivas, esclarece o espírito de Clélia do Poitiers em Obras Póstumas, que é preciso ver o homem sob 3 aspectos:
indivíduo, o membro da família e o cidadão. Sob cada um desses aspectos, ele pode ser imprudente ou virtuoso. Em razão disso, existem as faltas do indivíduo, da família e as da nação. Aplicação da mesma lei. A reparação dos erros praticados por uma família ou por um certo número de pessoas é também solidárias. Isto é, os mesmos espíritos que erraram juntos reúnem-se para reparar suas faltas. E nós usamos sempre um exemplo, né, típico, foi na Segunda Guerra Mundial. Longe de ser apologista de Hitler ou do sistema em que ele adotou, mas só para chamar a atenção do fato em si. Hitler foi responsável, foi o condutor desse grande extermínio da humanidade? Sim, indiscutivelmente. Mas ele estava sozinho? Não. Houve conivência, houve aclamação de um povo que acordou e aceitou aquele sistema? Sim. Aquele indivíduo que estava lá na guarita, lá nas câmaras de gás, lá nos crematórios, lá nos locais de horrores que foram praticados contra os judeus, não tem responsabilidade? Claro que tem. E aí nós conseguimos entender as leis do Criador. Não há injustiça, há descumprimento de sua lei. Logo, quando eu descumpro uma lei divina, sou eu responsável. Quando eu participo, ainda que por omissão de determinados atos, sou eu responsável, também serei responsabilizado. E aí você começa a compreender por que o desencarne coletivo. Agora estamos assistindo algo terrível, né? Com a questão do coronavírus, né? De nações que têm um poderio econômico maior do que outros, estão tirando o direito das outras de adquirir determinados objetos, determinados instrumentos que salvariam suas vidas. O dinheiro está comprando isso e matando outras tantas. Eu pergunto, como será que as leis divinas irão reagir diante dessa atitude? Dirão, um castigo divino? Não, não há castigo divino. Quando esses mesmos povos vierem, reencarnarem, né, e tiverem que resgatar essas faltas, é claro que responderão coletivamente por esse ato. Porque sim, ainda que o líder decida dessa forma, há em torno desse líder liderados que aplaudem e acolhem esta atitude, em prejuízo de milhares, centenas de seres humanos que, na verdade, todos irmãos. Uma outra forma das desencarnações é a provocada, não prevista para a atual encarnação, se verifica em decorrência da imprudência, imperícia ou negligência. Então, algumas vezes o indivíduo, não estando habilitado para executar uma determinada tarefa ou praticar um determinado serviço, ele se coloca na posição de fazer. E aí ele ceifa as vidas por não ter conhecimento técnico naquela determinada área. Eu pergunto, não tem ele responsabilidade? Claro que tem. Estava previsto o final dele neste instante? Não. Por quê? No QR Code dele, está previsto um planejamento, que ele tem uma durabilidade no plano terrestre. No momento em que ele diminui essa permanência por negligência sua, por mau uso do seu conhecimento, se atrevendo a manipular determinados instrumentos que não é competente, ele ceifa a sua vida, é claro que ele ficará na dependência. É claro que faltou um pedaço a ser cumprido. E é claro que será responsabilizado. Quantas e quantas vezes vemos pessoas dirigindo um veículo embriagado, sob efeito de drogas, e diz, eu sou excelente piloto, e aí ele ceifa a vida de centenas de pessoas. Quando não, ele deixa muitas pessoas, desamparadas, porque tirou a vida de um chefe de família. Aí eu pergunto, estava programado aquele desencarne? Não, não estava, mas ele provocou. Logo, ele é responsável. Então, poucos cumprem integralmente o tempo que lhes foi concedido. No momento de imprudência, podemos complicar a vida ou deixá-la antes do tempo. Uma outra forma é a eutanásia. O Espiritismo nos ensina que compete a Deus promover nosso retorno à espiritualidade e demonstra que a eutanásia interrompe a depuração do espírito
pela enfermidade e lhe impõe sérias dificuldades no retorno ao plano espiritual. A eutanásia não permite que o espírito, durante os momentos de dor e sofrimento, reflita e se melhore, aproveitando a situação para entender os mecanismos sutis de que se utilizam as leis de Deus para educá-lo, visando o seu próprio progresso. Então, longe de situar-se por morte feliz, é uma solução infeliz para o paciente, porque você está tirando dele o direito dele poder se educar, dele compreender, dele corrigir as suas deficiências morais, refletir sobre a sua vida. E muitas das vezes nós queremos que esse paciente vá logo, parta logo. Que sentimento é esse que nós temos? É amor? Ah, não, mas eu não quero vê-lo sofrer. É verdade? É amor isso? Não, não é amor. É egoísmo. Egoísmo por quê? Porque eu não quero sofrer. Porque sim, o paciente acometido de uma determinada doença que fica em situações de muito tempo de sofrimento, nós não gostamos de ver. E nós queremos que ele vá logo, que ele parta logo. Quando, na verdade, esquecemos que aquela situação é um momento de educação para ele e para todos aqueles que estão envolvidos a começarem a refletir os seus equívocos. Uma outra forma do desencarne é o suicídio. Então, o suicida sofre após o seu ato, principalmente por constatar a continuidade da vida. Então, o suicida quer morrer? Não, ele não quer morrer. Ele quer se livrar da dor. Mas quando ele age dessa forma, quando ele procura, através do ceifamento de sua vida, ele procura utilizar do artifício do suicídio, ele não tira a dor dele, ele agrava a dor dele. Quando não, ele agrava a dele e de todos que estão em sua volta. Quantas e quantas vezes temos notícia na literatura de famílias que sofreram a questão do suicídio por um dos seus membros, e nós vamos ver uma mãe, uma filha, tendo que se prostituir para poder se alimentar, quando não alimentar seus filhos. Por culpa de quem? Daquele que abreviou a sua caminhada. E ele assistirá todo esse episódio, todo esse desenlace, sofrerá muito. Então o suicídio não é o caminho. As dificuldades virão, as experiências que temos que experimentar faz parte do nosso aprendizado, sim, mas não é o caminho desistir, renunciar da vida. Se nos parece desalentador atentar às prolongadas e penosas experiências do companheiro que partiu voluntariamente, consideramos que seus sofrimentos não serão inúteis. Representarão para ele um severo aprendizado, amadurecendo e habilitando a respeitar a vida e voltar-se para Deus. E quando o indivíduo ele atenta contra a vida dele, não tenha dúvida que ele produz lesões ao seu perispírito. Poderão repercutir nas existências seguintes, surgindo muitas vezes como marcas de nascença. E aí eu abro um parênteses. Muitas das vezes também nós temos o hábito de ficarmos com pena, né? Temos aquele sentimento de sofrimento, ver um irmão em situações que muitas das vezes veio a loucura, uma deformidade física, e nós temos pena. E eu digo e repito, sejamos misericordiosos para com os nossos irmãos em sofrimento. Auxiliemos esses irmãos, busquemos uma forma de lenir a sua dor, mas pena jamais. Está aí uma das respostas por que eu não devo ter pena. Porque esse indivíduo, algumas vezes, atentou contra a sua própria vida, ele destruiu a sua vida e ele vem nesta vida com essas deformidades porque está lesionado o seu perispírito. Eis a razão de não termos pena, mas sim sermos misericordiosos para com esses irmãos. Então nós temos aqui o suicídio direto, então o espírito intenciona o resultado, e tem o suicídio indireto, página, sem desregamento e abuso do corpo físico, levando aos gastos necessários de fluido vital, vícios. Então quer dizer que eu posso ser um suicida indireto? Sim, toda vez que eu lesionar o meu corpo físico, toda vez que eu abreviar a minha existência, toda vez que eu atentar contra o meu corpo, que está programado uma existência, é claro que eu serei recepcionado como um suicida indireto. E sofrerei na erradicidade
pelos atos de abusos que eu pratiquei. Então, muitas vezes, o alimentar equivocado, o excesso na alimentação, o excesso nos exercícios físicos, o excesso, enfim, todos os excessos que levam à destruição do meu corpo físico, eu estou a praticar um suicídio indireto. Também as minhas omissões, os meus nada a fazer, também é um suicídio indireto. Por quê? Nós precisamos ter o equilíbrio, o ponto ideal. Nem muito, nem pouco. Sempre o ideal. O remédio que cura é o remédio que mata. O homicídio, uma outra forma do desenlace, também é punível dentro do nosso Código Penal, através do artigo 121, mas também proibido dentro da legislação, do decálogo, deixado por Moisés, que diz: não matarás. Então, a morte através do homicídio é um desenlace cruel, porque aquele que pratica está estabelecendo um elo de ligação com aquele ser vai se tornar necessariamente seu inimigo. E aí nos cabe sempre a colocação. Oremos para esses irmãos que no passado ceifamos as suas vidas. Nós não conhecemos as nossas vidas, nós não sabemos o que fizemos na vida passada, nós não sabemos o porquê nós voltamos à Terra. Todos nós voltamos por alguma razão. Não é só para adquirir experiências novas, mas também para lenir a dor daqueles que nós causamos sofrimento. E esses irmãos, quando desencarnam dessa forma violenta, por ato praticado por mim, é claro que vai se tornar meu inimigo, porque eu não permiti o progresso dele no tempo que ele necessitava. E aí nós vamos compreender mais à frente o porquê dos obsessores. Obsessor, não pegamos o obsessor porque atravessamos a rua e o obsessor me pegou. É preciso que haja um elo de ligação. E algumas vezes esse elo de ligação está estabelecido lá na vida passada, quando eu ceifei a vida desse irmão. Oremos sim, peçamos perdão a esses irmãos pelas faltas cometidas. Elevamos os nossos pensamentos pedindo a ele que entenda e que nos perdoe a nossa ignorância. Nós não sabíamos o que fazíamos. E hoje nós estamos buscando consertar esses equívocos. O aborto é outra forma também do desencarne. O aborto, assim como o homicídio, pode provocar perturbações ao espírito pela sua expulsão involuntária do corpo físico. Consequências graves àqueles que participam direta ou indiretamente do seu processo. O desrespeito à vida significará a necessidade de aprender a valorizá-la no futuro, ensejando algum processo educativo. Ah, mas eu não fiz o aborto, eu só orientei que fizesse. Estou imune da responsabilidade? Claro que não. Ah, mas eu também não fiz o aborto, eu só emprestei o dinheiro para fazer. Estou imune? Não, não estou imune. Então todos aqueles que de alguma forma, direta ou indiretamente, participam desse vergonhoso ato, responde sim por ceifar essa vida, responde sim por esse crime bárbaro, porque sim, você está tirando uma vida que não tem defesa, não tem como esse ser se defender. E tenta imaginar, se coloque no lugar desse espírito que está impedido de continuar a progressão da sua jornada por ato deliberado meu. Como ele irá reagir? Como ele estará no plano espiritual? Estará em paz? Estará feliz? Ou estará revoltado com todos aqueles que participaram daquele ato? Não será ele, efetivamente, um espírito a perseguir todo aquele grupo que auxiliou no desenlace ou na não permissão do seu nascimento? Então, o aborto é efetivamente um crime bárbaro. E todos aqueles que participam irão responder, indubitavelmente. Cabe a nós, cabe a todos nós o dever de orientar. Muitas das vezes, aquela mãezinha, desesperada por não conhecer outra solução, o que precisa somente, tão somente, a nossa orientação, o nosso abraço, e dizer: não faça isso, mãe. Deixa essa vida nascer. Essa vida pode ser bastante valorizada para você. Pode ser a sua proteção, pode ser a sua segurança no amanhã.
pode ser efetivamente aquele que vai estender as mãos e te socorrer. Isso é o dever que todos nós temos para com aqueles que intencionam praticar esse miserável ato. Como ele já falou, em relação a todos que participam dessa cadeia, né? Tanto os médicos, quanto o namorado que financia o aborto, o marido que obriga a esposa a abortar, o pai que obriga a menina, adolescente a fazer. Então todos têm responsabilidade. E como eu li no livro Depois do Aborto, o fato de você desconhecer as leis da gravidade não vai impedir que, se você jogar uma pedra para o alto, ela não caia na sua cabeça. Então as consequências virão, independentemente de você agir consciente ou inconsciente. Então, assim, está encerrado mais uma aula, sempre nesse instante levando nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade aqui presente, agradecer. E não tem outra forma de dizer a eles, amorosamente, muito, muito, muito obrigado por esse momento. Fiquem em paz.